Sabe aquela sensação que uma crise de pânico vai acontecer, mas ainda não aconteceu? Aquela sensação que ela tá chegando, que daqui a pouco é possível que aconteça e você não sabe o que faz? Começa a te gerar palpitação, aquele medo vai crescendo e vai gerando em você uma angústia tremenda. É disso que a gente vai falar agora. O que fazer nessa situação? Primeiro, a sensação de que uma crise vai acontecer é muito ruim, né? Muitas vezes você está preocupado com alguma coisa, algo está inquietando você e começa a tomar o pensamento, a invadir com uma série de informações extras que sequer fazem parte daquela preocupação. E aí você vai pensando e aquilo vai crescendo, vai tomando forma, parece que vai ser uma avalanche sobre você até o momento que a crise... Mas aqui nessa opção, naquilo que eu tô falando para vocês, a gente vai resistir. Mas a gente vai resistir de uma forma diferente. A ideia é que quando você começa a ser tomado pelo pensamento que não é uma crise ainda, mas tem uma sensação que ela vai acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é lidar com dados da realidade. O que significa lidar com dados da realidade? Significa provar para você que você está certo em cima do seu medo. Você está com medo de algo acontecer ou mesmo de ter crise, ou que aquilo que você está preocupado aconteça, a execução de tal coisa aconteça, que você receba determinado documento, que alguém esteja doente ou que alguém tenha se acidentado, que você vai criando essa ideia, ou que alguém está contaminado por alguma coisa, são diversos pensamentos catastróficos que em uma situação... Nessa hora você vai se questionar e você vai dizer, no meu caso, eu tô achando que isso vai acontecer, certamente eu vou ser demitida, tenho certeza que isso vai acontecer porque está, Ana, prova para você com algum dado de que isso vai acontecer. Me prova que você tá certa. Com dados reais que isso vai acontecer. Essa é a hora que você breca para você. Vamos lá. Vai acontecer, com certeza isso vai dar errado, porque aquela coisa que você está construindo, tá, ok, vai dar errado, tá, me prova. E aí você vai para si mesmo dizer quais são os dados reais que você tem, concretos, de que aquela afirmação que você está fazendo para você está correta. Dados reais. Por que eu estou falando de dados reais? Porque o nosso medo constrói dados, constrói possibilidades que não são. E depois que você disser para você quais são os dados reais que provavelmente você não tem, você vai respirar. E você vai respirar da maneira que eu vou te dizer. A principal coisa é a gente não iniciar uma crise, porque esse vídeo é para iminência de crise. Para a gente não iniciar uma crise, a gente tem que brecar toda a cascata que acontece em uma crise. Como a gente breca? Estimulando receptores GABA, que são os nossos receptores de inibição, do nosso neurotransmissor de inibição, que chama GABA. E a gente faz isso através de uma respiração controlada. Nós vamos fazer aqui, eu convido você a fazer isso junto comigo, porque eu quero muito que você aprenda para que numa situação dessa você saiba o que fazer e não se sinta desesperado no lugar que você estiver ou mesmo em casa de que não há nenhum artifício ou nenhuma estratégia que você possa adotar, tá? Você vai sentar onde você estiver e se você estiver num lugar que não dá para sentar, você pode parar para fazer isso, tá? Não precisa necessariamente fechar os olhos, mas em casa, se você puder, aí sim você fecha os olhos, mas é bem prático você fazer isso em qualquer lugar. Nós vamos inspirar por mais ou menos 4 segundos, nós vamos parar por 2 segundos
e expirar, fazer todo o esvaziamento pulmonar. Não precisa ficar preocupado necessariamente com a quantidade, com os números. Você vai inspirar conforme eu te oriento, mas aí no dia que você estiver fazendo na sua casa, você atinge toda a capacidade pulmonar, para por 2 segundos e expira. Uma informação muito importante que eu sempre digo antes de fazer a inspiração é que você não deve elevar os ombros, tá? Essa elevação de ombros dificulta a sua inspiração, dificulta atingir toda a capacidade pulmonar da inspiração e não vai atingir o objetivo que a gente quer. Então, não é para fazer assim. Certo? Isso é ruim para você. Você vai acabar hiperventilando, que é aumentando a frequência da respiração e ficar muito tonto ou muito tonta. Então, isso você não vai fazer, tá? Você vai inspirar fazendo com que o seu abdômen distenda e volte, uma respiração abdominal. Ele distende porque a gente tem um músculo abaixo do pulmão. O Bruno vai mostrar para vocês aqui como que isso acontece, tá? Tem um músculo, o diafragma, que se expande na inspiração e isso é o que faz com que o pulmão, né, encha de ar. Então, se você faz assim, tá? Isso não... Vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Para. Expira. Pode fechar os olhos. Inspira. Um, 2, parado. Agora expira. Mais uma vez, sem levantar os ombros. Eu não estou contando, contei apenas a primeira vez. Vamos lá. Inspira. Para por 2 segundos e solta. Vamos fazer mais uma vez e eu não vou falar nada, ok? Vamos lá, inspira. Bom, quando você estiver na iminência de uma crise, quando você está achando que algo vai acontecer, quando os pensamentos catastróficos invadirem você, quando eles tomarem o seu pensamento e você achar que está sufocada e que está começando a ficar inclusive sem ar, você vai dizer: prova para mim que você está certo, lida com dados da realidade e depois que você tiver esses dados que não são evidentes, você vai parar e dizer: peraí, eu vou respirar. E respirar dessa forma. Pode fazer 5 ciclos desse. Você faz isso 5 vezes, 5 inspirações, 5 paradas e 5 expirações. E acredito que você vai se sentir com muito mais tranquilidade, com muito mais calma para pensar e para fazer o que você tem para fazer na sua vida, no seu dia e seguir o dia com muito mais tranquilidade, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, clica no curtir e compartilha com alguém que você acredita que vai ajudar, que precisa acalmar um pouco mais e saber o que fazer quando estiver se sentindo assim. Eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!